Olá, gente! Mais um dia de Canal Saúde. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a camisinha e a pergunta vai ser: a camisinha pode salvar vidas? Sim! O preservativo masculino, o condo, ou então chamado popularmente de camisinha, pode salvar vidas. Isso quando a gente se refere às doenças sexualmente transmissíveis, especialmente em relação à AIDS. Esse é um slogan, uma frase de efeito recente do FDA, em que se põe lá a camisinha e no seu centro a palavra life e ao redor ele pode salvar vidas. Portanto, não se diz mais sexo seguro 100%. Como vimos tantas propagandas que passavam esta informação da seguinte forma: tenha relações sexuais livremente, basta que você tome algumas providências. Quanto à eficácia como método também para evitar uma gravidez, ele não é 100%, portanto, é considerado um método de baixa eficácia. Existem outros métodos de maior eficácia, mas é evidente que isso deve ser discutido com o seu médico, porque todos os métodos têm os seus pontos positivos, os seus pontos negativos e os seus riscos. A verdade científica atual é a mesma de 20 anos. E quando fazia muitas palestras em grandes empresas, e isso então já era dito, principalmente em relação à AIDS, e que eu fazia esta afirmação de que a camisinha não era 100% confiável, trazia muitas dúvidas. Mas agora, à luz do conhecimento, cada vez fica mais claro isto e socialmente também mais aceito, embora nem sempre as pessoas se convençam disso. Há quase 20 anos eu venho repetindo as seguintes frases: que o sexo deve ser feito sem medos, sem culpa, com a mútua concordância, com responsabilidade e de acordo com os conceitos filosóficos e religiosos que, se existirem, devem ser então respeitados. Agora a gente vai afirmando alguns detalhes científicos para nos embasar nessas questões. Cito, portanto, as informações do CDC, que é um centro de controle de doenças nos Estados Unidos, que se baseiam em trabalhos científicos de alto impacto. E eles então, no CDC, o CDC então coloca que a camisinha, o uso da camisinha, o uso do condo não é 100% seguro. Portanto, mudaram lá o slogan e tem lá: realmente, a camisinha diminui o risco de doenças sexualmente transmissíveis e da transmissão do HIV, e que este vírus, provoca uma doença, e esta doença continua sendo letal e não tem cura. Na nossa experiência clínica e científica, a gente observa que mais de 50% dos pacientes abandonam o uso da camisinha. E isso tanto adolescentes como pessoas também na idade adulta. Muitas vezes, quando lidamos com pacientes de risco, pacientes que têm doenças graves, que usam medicações que podem causar até mesmo más formações em seu bebê, ou mesmo promoverem uma possibilidade de maiores infecções, ainda assim, muitas se recusam ao uso da camisinha ou pelo menos desistem do seu uso. Precisamos que elas façam mais aderência aos seus cuidados para com seu corpo. Um artigo me chamou muita atenção, um artigo recente de 2014, uma meta-análise que reúne então artigos, trabalhos científicos de maior peso. Esse artigo me chamou a atenção porque aborda a questão da comunicação entre o adolescente e o uso da camisinha. É um trabalho desenvolvido por Laura Widman e colaboradores. Eles então colocam neste artigo que é necessário que haja maior comunicação. Ou seja, os nossos jovens estão muito bem informados, não é verdade? A informação tem chegado, porém não tem havido então a generosidade da conversa, a compaixão e um relacionamento que permita este tipo de conversa e esse tipo de corresponsabilidade. Daí se entende que o ato sexual, de fato, não deve ser uma decisão imediatista, isolada e isenta de riscos. O CDC, então, 2015, nos coloca que a camisinha pode salvar vidas, é um método eficiente porque diminui o risco
para adquirir doenças sexualmente transmissíveis e evitar gravidez. Mas há casos em que essa falha chega até 30%. Portanto, ele deve ser bem utilizado, ter uma forma correta de ser utilizado e, ao mesmo tempo, ainda assim, nós estaremos correndo riscos. E usa as seguintes palavras. Pasmem, isso não é retrógrado, está lá no CDC dos Estados Unidos e que parece tão retrógrado, mas as formas, os caminhos mais confiáveis, ou seja, 100% seguros, são não ter atividade sexual, portanto, abstinência sexual, e também relações monogâmicas em uniões estáveis com pessoas não infectadas pelo vírus HIV. Portanto, estamos discutindo mudanças de comportamento e assumindo a responsabilidade pelos seus próprios atos. Muitas pessoas infectadas não sabem que estão infectadas, frequentemente porque muitas doenças sexualmente transmissíveis, elas são assintomáticas, não têm sintomas e muitas vezes dependem de exames mais complexos para que sejam então diagnosticados. A camisinha, o côndom masculino, não cobre todas as partes, portanto há um contato de pele. Jovens abaixo de 24 anos correspondem a 25% da população sexualmente ativa e cerca de 50% delas adquirem a doença sexualmente transmissível. A camisinha, ela é mais eficiente para evitar infecções que são transmitidas através dos fluxos genitais, ou seja, HIV, gonorreia, clamídia, tricomonas, e menos eficientes para aquelas infecções que dependem do contato pele a pele, como por exemplo, herpes, HPV, sífilis e o cancro mole. Para terminar, a intenção deste vídeo não é assustar você, mas é chamá-lo para a realidade, uma realidade científica que você já vem escutando e ainda não se convenceu. Precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas, pois elas geram consequências. E isto é novo, e isto é velho, e não muda. As evidências científicas não recomendam sexo livre e poligamia. Vimos que o uso da camisinha pode proteger contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez, mas sempre estaremos correndo algum risco. Grande parte das pessoas não usa o côndom de forma adequada e contínua, com uma taxa de abandono muito grande. E pasmem, é necessário que haja doação mútua e um diálogo para a adesão em relação ao uso de métodos contraceptivos ou de métodos para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Por tudo isso, é possível afirmar que o futuro da humanidade depende de uma justa generosidade, de uma mútua convergência na preocupação para com o outro. É preciso que tenhamos uma maternidade e paternidade responsáveis. Esses são os exemplos, pais e mães são exemplos e os primeiros responsáveis pela procriação e educação dos seus filhos. Quanto às orientações médicas, busque o seu médico. Não se precipite e acredite nas informações científicas. Elas não são da agora, elas já vêm há muito tempo dizendo isso, que a proteção não é 100%. Cuide-se. Um grande abraço. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, marca lá, curte e compartilha. Na próxima segunda-feira estaremos juntos com um novo tema.